A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo na playlist Acontece na Livre Estou. Hoje estamos aqui com o irmão Deia, que vai falar um pouco sobre tudo que Deus tem feito na vida dele. E eu já quero começar perguntando, irmão Deia, compartilhe conosco como que foi esse momento da sua conversão em Cristo. Relate para nós, por favor. A paz, irmãos, é um prazer estar aqui. Como eu sempre falo, a gente era do mundo e falava muitas coisas do mundo. E nada melhor do que você falar o que Deus faz na nossa vida de cristão. Agradeço, irmão, por me convidar. Para eu falar um pouquinho só o que Deus tem feito na minha vida. E o momento da minha conversão foi um momento difícil, a qual a gente acaba passando por algumas dificuldades, né? Estava num momento ruim. E a bispa ia pregar e fez o convite para eu vir na igreja. E graças a Deus eu vim na igreja, ela fez a ministração, uma palavra bem abençoada. E a palavra me convenceu que eu estava vivendo estava errado e que eu poderia mudar. Então eu ouvi a palavra de Deus aquele dia, ela mexeu comigo, aceitei a mão, aceitei o Senhor, levantei as mãos e aceitei Ele na minha vida, onde eu permaneço até hoje. Estava comentando sobre a sua conversão e quando você entregou a sua vida a Jesus, o que esse encontro impactou na sua caminhada espiritual? Eu senti que eu precisava mudar, mas mudar de que maneira? No mundo, eu achava que não estava legal. Ouvi a palavra, aceitei o Senhor e eu tinha de mudar. Mudar de que maneira? Deixar de fazer as coisas que eu fazia e tentar fazer diferente, mas baseada na Bíblia, em Deus, o que eu acabava ouvindo aqui nas pregações. Eu continuei vindo nos cultos e vi que realmente eu tinha de mudar. Então eu baseei a minha mudança na Bíblia. Irmão Deia, depois da sua conversão, de todo esse trabalhar de Deus na sua vida, da sua necessidade de vir a Cristo, como que isso interferiu? Como que o Senhor transformou a sua vida financeira? Nas finanças a gente sabe que todo mundo passa dificuldade, mas relata para nós como que Deus mudou deu uma mudança na sua vida, na vida financeira. No começo, a minha vida financeira ela estava arruinada mesmo. Embora eu tinha 2 empregos, eu era químico de um laboratório de uma empresa e eu trabalhava no estado. Eu era professor do ensino médio no estado. Na época, isso faz mais ou menos uns 10 a 11 anos, eu ganhava bem. Eu ganhava super bem. Eu tinha 2 empregos, 2 salários. Mas o meu salário, o meu pagamento, eu recebia no 5º dia útil. Para mim ser bem sincero, no 7º dia útil, eu já não tinha mais dinheiro. Então ele entrava por uma mão e literalmente saía pela outra. Passava 2 dias que eu tinha pego o meu salário. Peraí, eu recebi, mas eu recebi quanto? Cadê o meu dinheiro? O que eu fiz com o meu dinheiro? Eu não conseguia administrar o que eu ganhava. Eu não conseguia segurar o que eu ganhava. Eu não tinha uma reserva, eu não tinha nada, mas embora eu ganhava bem, mas eu não entendia, não tinha uma explicação lógica por que eu ganhava tão bem e eu estava com a minha vida financeira arruinada. Cartão de crédito, tinha parcela de carro atrasado, tinha luz atrasada, eu sempre pagava uma e uma ficava, era sempre assim. Embora eu ganhava bem, não pagava aluguel, então era um negócio que você não entendia o que acontecia. E depois que encontrou Jesus? O que Deus foi fazendo, moldando? Com isso, vindo nas igrejas, eu sempre ouvia falar dos dízimos e oferta. Eu comecei a buscar, comecei a ler e comecei a entender o que um dízimo, o que uma oferta fazia. Então eu vi que tinha algo ligado. Qual era o impacto no mundo espiritual, né? E eu fui vendo, aí eu comecei a ser dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor. Isso virou para mim um princípio. Era dizimista e ofertante. Sabe aquela parte que a Bíblia fala que o profeta, quando ele ia
diante do Senhor, ele nunca ia com as mãos vazias. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu comecei a fazer isso. Peraí, eu vou na casa do Senhor hoje? Então eu vou levar aquilo que ele permitiu que eu levasse. Então isso virou um hábito para mim. Toda vez que eu, até hoje, antes eu vinha na igreja, toda vez que eu venho na igreja, eu nunca venho com as mãos vazias. Não estou dizendo de quantidade, mas estou dizendo de sinceridade diante de Deus. Ou pouco, ou muito, diante dele, eu sempre trago. Eu nunca venho à casa do Senhor com as minhas mãos vazias, em relação a dízimos e ofertas. Foi isso que começou a mudar a minha vida. E para você ter um pouquinho desse entendimento, você tem que buscar, tem que ler, tem que... Sabe? Peraí. Eu preciso mudar. Eu queria uma mudança na minha vida. Então, se eu queria uma mudança na minha vida, eu tinha de buscar essa mudança. Mondé, você poderia compartilhar conosco, com os amados que estão aí, nos assistindo aí no podcast Acontece na Universo, algum testemunho da provisão e intervenção divina que marcou a sua vida financeira? Sim, vai ser um prazer falar dessa parte. Só que eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás. Como eu disse antes, eu tinha 2 empregos, né? Recebi uma oportunidade de trabalhar numa empresa, a qual eu ia ganhar um pouco mais e eu não precisaria ficar com os 2 empregos. Mas mesmo na minha mente, eu falei, ainda vou continuar. Vou sair dessa empresa, vou para outra que eu ganho um pouco mais e ainda continuo dando aula mais um tempinho. E eu fui para outra empresa, acabei ficando na empresa, se eu não me engano, uns 3 meses. O cara acabou me dispensando. As aulas que eu dava, eu acabei perdendo essas aulas também. Aí que veio as dificuldades. Aí eu tinha 2 empregos, perdi os 2. Quando estava na igreja, nessa época eu era dizimista e ofertante. Um certo dia eu fui para a igreja, aí perdi o emprego, os 2 empregos, aí a dificuldade veio. Aí foi, cara, dívida de carro, 3 parcelas atrasado, água e luz que era 1, 2, virou 3, 4, e aí a vida foi ficando bem que difícil. Um certo dia eu vim na igreja, aquele dia eu não tinha quase nada no bolso. Na hora dos dízimos das ofertas que o irmão estava pregando, o irmão falou lá que quem tinha era para ofertar, dizimar na casa do Senhor, e eu estava com 2 moedinhas no bolso. Eu fiquei com vergonha de trazer na frente, na sala, e colocar 2 moedinhas. 2 moedinhas de 5 centavos. Eu ouvia algo dentro de mim, mas você vai ter coragem de ir lá e colocar esse dinheiro, 2 moedinhas de oferta para o Senhor? E o irmão que estava ministrando, ele foi bem claro, ele foi categórico, ele falou, ei, é você mesmo. As 2 moedinhas que você tem, é elas que o Senhor quer. Aí o que eu digo para os irmãos que estão assistindo? Eu não estou dizendo de valor. Não é valor. Se Deus te deu uma condição, e você tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor uma quantidade grande, oferta a quantidade grande. Se você não tem condições de ofertar uma quantidade grande, oferta pequena, aquela que você tem. E o que eu tinha era 10 centavos, 2 moedinhas. O que eu fiz? Fui lá do lado, catei o envelopinho, coloquei as 2 moedinhas, vim na frente e coloquei. Coloquei no Senhor. De alguma maneira, quando eu fiz isso, eu senti que algo de extraordinário ia acontecer na minha vida em relação à minha vida financeira. Porque eu sempre fui fiel. Sim. Eu sabia, mas eu não sabia como que o Senhor ia fazer isso na minha vida. Mas eu tinha certeza. Sabe quando você tem certeza de alguma coisa e não consegue explicar? Eu sabia que Deus ia me mudar em relação ao financeiro. Então eu continuei vindo na igreja, continuei ofertando na casa do Senhor. A Neide, ela tem uma pastelaria. E ela tinha um pessoal que trabalhava com ela lá e ela precisava de alguém para ajudar ela. Aí eu falei para ela, eu vou fazer um convite para você. Eu vou trabalhar com você. Você pensa, analisa, e ela aceitou. Amém. Aí eu fui trabalhar com ela. Primeiro mês de trabalho, eu já consegui acertar as minhas contas, as mais atrasadas. Continuei fiel no Senhor. Segundo mês, eu consegui adiantar mais as minhas contas. E continuei sendo fiel ao Senhor. E foi isso.
terceiro mês, quarto mês, quinto mês, e eu fui ajeitando a minha vida. E sempre fiel. Mantendo fiel. Sempre. Nos dízimos e nas ofertas. No muito e no pouco, sempre. E com isso o tempo foi passando. Eu já estou lá com ela há 7 anos. Hoje, por honra e glória do Senhor, eu não sou mais. Eu fui para lá para ajudar ela. Hoje nós somos sócios. 50%, 50%. Em 2016, eu e o pastor Natanael, a gente foi para Campos do Jordão. E lá em Campos do Jordão, paramos num shopping, eles tinham um stand de um carro. E eu sempre falei para o Natanael, meu sonho. E tava lá o stand do sonho. Aí o rapaz que estava no stand deixou a gente entrar, um carro, falando, Natanael, eu vou comprar um desses em nome de Jesus. Hoje, a oportunidade que o Senhor me deu, Ele me deu o carro do sonho, por honra e glória a Ele. Eu tenho um Honda Civic 2017, era o que eu queria, é o geração 10, por honra e glória do Senhor, Ele já está pago. Tudo isso, eu entendo e eu creio que é a minha obediência a Deus. Nós servimos um Deus que tudo pode. Deus, Ele sabe o que está no coração de cada um. Temos que ser fiel, temos que ser justo. Se seguimos um Deus onde diz que a gente tem que ser fiel a dízimo e oferta, você que está assistindo, não estou falando para você dar dinheiro para a igreja, estou falando para você ser só fiel. Só isso. Ser só obediente àquilo que a palavra te fala. Que o Senhor vai te proporcionar. Não estou dizendo para vocês fazerem uma... Como fala? Não é prova, fazer uma troca com Deus. Não é troca. Não é troca. É confiar que Deus pode fazer. Confiar, exatamente. Confiar que Deus pode que Ele fazer um milagre fazer. na sua vida. Tem que estar no coração. Eu não vou fazer aquilo para o meu pastor ver. Eu não vou ser um dizimista para o meu pastor ver. É você e Deus, você e Deus. É você e Deus. Sabe quando a gente fala assim, se você não for fiel no pouco, se você for fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Mas tem que ser fiel. Às vezes eles não entendem isso. Peraí, eu tenho bastante condições, eu consigo ser fiel no mais, mas eu vou ser no pouquinho hoje que Deus vai me pôr no muito. Não. É esse o conselho que você dá para os irmãos que estão assistindo. Exatamente. Confia, seja fiel. Seja fiel nele no pouco que você tem hoje. Fiel de coração. E Deus faz milagre, né? Faz. E isso é o que acontece aqui na Livre Estéreo. Confia no Senhor e Ele tudo fará. E nós agradecemos a todos os internautas, todos que estão nos assistindo, que esse testemunho possa alcançar o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa também, do jeito que está falando conosco aqui, falar com você. Amém. Que você também pode ser abençoado. E se você morar aqui perto da região, venha nos visitar. Estamos de portas abertas para, junto com os irmãos, adorar o Senhor. Amém. Agora é dele. Quer mandar algum recado para finalizar? Abraço, irmão. Vocês estão assistindo. Seja fiel ao Senhor. Busca Ele. Ora. Apresenta o seu trabalho. Apresenta a sua vida a Deus. Vai levantar. Agradece a noite que você teve de sono. Apresenta o seu dia para Deus. Chegou em casa. É a mesma coisa. Agradece o dia que você trabalhou. E agradece ao Senhor a noite, a casa que você tem. E confia nele. Amém? Amém, meus amados? Aproveita, escreve aqui no canal. Dá um like também nesse vídeo, assista os outros episódios e fique conosco adorando ao nome do Senhor, porque para Ele é toda a honra e toda a glória. Deus abençoe.